assisti nesses últimos dias a uma live no canal do YouTube da Universidade de São Paulo, a USP. Não é uma live organizada pela universidade, um projeto de ciência e de diálogo com a comunidade em geral sobre ciência. Nessa live, eles trataram do tema o que o coronavírus faz nos órgãos, novas descobertas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa live para quem quiser assistir, mas aqui eu quero só partilhar algumas coisas que essa live me chamou a atenção. Eu sei que isso não é a área de teologia, especificamente falando, mas como professor, como educador, e no contexto que estamos vivendo de pandemia, eu me sinto na obrigação também de partilhar algumas informações e partilhar algumas reflexões no contexto que nós estamos vivendo. Porque não adianta falar sobre Deus, sobre Bíblia, sobre fé e ignorar os problemas reais que estamos vivendo e os desafios que temos que enfrentar. Porque a fé deve nos ajudar a viver e a vida deve nos ajudar a buscar ter maior clareza da nossa fé. Né? Por isso eu me sinto na obrigação de partilhar algumas coisas sobre algumas impressões que esse vídeo deixou em mim. Né? Bom, primeira coisa, só para em título de informação, essa live eu vou pegar aqui uma colinha, é com o Dr. Paulo Saldiva e a doutora Elnara Negri. O Dr. Paulo Saldiva, ele é médico titular da Faculdade de Medicina da USP e é médico patologista, especialista também na área de saúde pública. E ela é também do corpo lá da Faculdade de Medicina da USP e ela é pneumatologista e trabalha tanto no Hospital das Clínicas como no Sírio-Libanês. Ou seja, são duas pessoas profissionais na área de saúde que não só estão no campo acadêmico, mas também estão no campo profissional atuando. E eles estão também na ponta, fazem parte de uma ponta de lança que está ali na frente de pesquisa, com pesquisas assim muito avançadas no campo do coronavírus, procurando entender esse vírus, que é um vírus novo, que é um vírus ainda com muitas perguntas a serem respondidas, e que nós não podemos nos deixar levar por situações fáceis, respostas fáceis. Né? Ainda é um desafio esse processo. Bom, o que eu quero partilhar com vocês das minhas impressões desse vídeo e que me chamaram a atenção, eu gostaria muito de partilhar com vocês. Né? Primeiro, nessa live, eles vão colocar um quadro geral de como o coronavírus está agindo no corpo da gente. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que eles já descobriram nas pesquisas que o coronavírus ele é capaz de atingir diversos órgãos do nosso corpo, não só o pulmão. Né? Mas fazendo autópsia de pessoas que infelizmente faleceram do coronavírus, por causa do coronavírus, eles identificaram a presença do vírus em vários órgãos do corpo. Então é a primeira coisa que chama a atenção, me chamou a atenção. Porque é um vírus que ele pode nos atingir de várias maneiras. Né? Não só a questão respiratória. Depois, segunda coisa que me chamou a atenção, é que eles já identificaram, e isso permitiu avançar no tratamento e, consequentemente, no maior índice de pessoas recuperadas da doença, eles identificaram uma das ações do vírus, que é causar trombos, pequenos trombos nas nossas veias, naquelas, eles chamam de capilares, aquelas veias fininhas que vão ali irrigando o nosso organismo, e o vírus ele consegue danificar essas veias e causar trombos, entupimentos dessas veias. Em consequência disso, podemos ter complicações. Por exemplo, dificuldade de respirar, no caso dos pulmões, problemas cardíacos, problemas nos rins, e entre outros lugares, inclusive risco de derrame cerebral e outros problemas, causados por esses trombos que o coronavírus pode provocar, que não é em todos os casos, eles vão explicar, mas numa porcentagem desses casos. Eles estimam ali por volta de 15% das pessoas vão ter essas complicações mais intensas.
Aí alguém pode pensar, que só 15%, né? 85% vão ficar bem. Sim, mas não existe ainda uma clareza de por que esses 15% têm esse problema. Isso ainda não se sabe. Claro que quem tem alguma comorbidade, algum problema já de saúde pré-existente, vai estar mais suscetível às complicações. Mas tem pessoas que têm um histórico geralmente saudável e apresentam também essas complicações. Então, não é uma coisa tão exata nesse sentido. E a gente tem que entender, gente, e aí como educador, como professor universitário, né, eu preciso reforçar isso. A gente tem que entender que ciência é processo. A gente quer respostas prontas já. Né? Eu fico vendo gente nas redes sociais, por exemplo, que ficam lá atrás de respostas prontas e quando essa resposta pronta não resolve, aí vai na ciência e procura uma resposta pronta, e aquela resposta que ele encontra, ela hoje está dizendo isso e amanhã há uma mudança nessa resposta, na verdade, está vendo? Ninguém sabe de nada. Não, não é isso, é porque a ciência, a resposta muda porque a ciência ainda está pesquisando. E à medida que evolui, que conhecimentos novos vão sendo adquiridos, às vezes a resposta tem que ser reelaboradas. Algumas teorias ou algumas teses que se tinha antes, elas têm que ser revistas porque você tem novas informações que ajudam a entender melhor a situação. E diz que essa tese aqui não funciona mais e é preciso partir agora para uma nova tese que melhor explique as novas informações que estão aí. Até se ter uma resposta conclusiva, é um processo e nós estamos ainda nesse processo. Mesmo que alguém diga, já faz 7, 8 meses que a gente está nesse processo e ainda não tem, não, porque infelizmente o processo de pesquisa é complicado e é lento. Né? E essa live me chamou a atenção porque eles vão mostrar isso, todo esse processo que eles vêm fazendo. No início não se tinha essa consciência. Hoje, com as autópsias, os exames que estão se fazendo nas pessoas que já faleceram, infelizmente, estão se obtendo novas informações, né? Que permite agora, por exemplo, um tratamento. Para quem está internado em caso grave, muitas pessoas estão sendo tratadas também com anticoagulantes, já para prevenir essa complicação desses trombos, né? Que podem se desdobrar em problemas maiores na pessoa que está internada. Então, já sabendo desse processo do vírus, já se pensa no tratamento adequado. Né? Outro tratamento também que já se está vendo que ele ajuda as pessoas que estão internadas em quadro grave, viu, gente? Não é tratamento para quem está, como eu e você, bem ainda, para evitar, não, que não tem tratamento para evitar coronavírus, né? Por mais que as pessoas fiquem dizendo, tome isso, toma aquilo, tome isso, toma aquilo, não tem. É tudo suposição, sem nenhuma comprovação, na verdade, porque não tem pesquisa nenhuma que garanta que nenhum tratamento preventivo funcione para o coronavírus. A gente pode tentar manter o sistema imunológico forte para tentar estar bem, caso seja contaminado, mas não temos nenhuma garantia disso. Não é? E não sou eu que estou inventando isso, basta você pesquisar na internet, tem assim N artigos sérios e revistas científicas sérias que mostram que não tem tratamento preventivo comprovado eficaz. Então veja, para as pessoas que estão internadas em quadro grave, um outro tratamento que já se percebe que funciona, que ajuda a melhorar o quadro, é o tratamento com corticoides para as inflamações que o coronavírus vai desencadeando no organismo, porque ele contamina o organismo reage e entra num processo inflamatório. E como se fosse uma alergia, né, que a gente fala, que a gente às vezes tem, né, uma alergia violenta que inflama várias, né, estruturas do nosso organismo. E já se sabe que quem está internado em estado mais grave, o tratamento com auxílio de corticoides ajuda a melhorar o quadro. Então tem várias coisas que estão sendo pesquisadas e esse avanço no conhecimento de como o vírus vai funcionando, do que ele causa no organismo, vai permitindo um tratamento melhor. Né? E uma terceira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo foi que eles falaram sobre as sequelas do coronavírus. Né? Eles colocam algumas coisas que estão sendo pesquisadas, né? Que estão, né, à medida que estão sendo pesquisadas, estão devagarzinho se buscando comprovar se realmente é ou não é, se é o caso ou não. Mas, por exemplo, pessoas que passaram pelo coronavírus e às vezes nem tiveram um quadro grave, mas passaram pelo coronavírus, depois que tiveram o coronavírus, que se recuperaram, apresentaram outros problemas. Né? Como, por exemplo, trombos, não é ainda. Mesmo tendo passado pelo coronavírus, alguns casos de trombose. Eu até falei no vídeo
nos vídeos passados, que o meu sogro, né, ele teve o coronavírus, foi leve, ele teve uma leve pneumonia, não chegou a precisar ser internado, foi tratado em casa, né, mas após recuperação, ele teve uma trombose na perna. Graças a Deus foi na perna, né? Não foi em um lugar mais complicado. Está fazendo tratamento agora para isso. Então, assim, eles explicam que algumas pessoas, como eu digo, não é todo mundo, nessa faixa dos 15% aí em média, que passam pelo coronavírus, podem ter essas complicações. Uma delas, que já está se percebendo presente, é o caso desses trombos, que podem ser graves, porque se acontece no coração em algum outro lugar, pode levar a óbito, né? Então, eles estão pesquisando, investigando isso. Por que eu estou conversando isso com vocês? Porque nós estamos num momento de reabertura das atividades, do comércio, se fala em reabrir escolas e tudo mais, e as pessoas estão criando uma falsa sensação de que está tudo voltando ao normal, e não está, né? E isso me preocupa. Eu, como professor, educador e também como pai, como cidadão, né? Me preocupa porque a gente começa a se expor e expor as outras pessoas à circulação do vírus. Se eu passo pelo vírus e não tenho um quadro grave, se eu passo por tudo isso e fico bem depois, mas em todo esse processo eu me contaminei e eu passei a ser um agente contaminador. Então eu posso ter passado bem, mas eu posso contaminar pessoas que podem não passar tão bem quanto eu, né? Por isso a gente precisa ter a atenção de que ainda não passou a pandemia. Está se pesquisando vacinas, algumas estão na fase 2, fase 3, né? Eles comentam um pouquinho no vídeo isso, mas ainda para termos resultados só no início do próximo ano, sendo muito otimista, né? Resultados se essas vacinas realmente funcionam e nos imunizam, e por quanto tempo elas conseguem nos imunizar contra o coronavírus. Então veja, se nós entendemos isso, temos que continuar mantendo algumas normas de segurança, de isolamento social, né? Infelizmente, precisamos. Claro que temos que voltar a trabalhar, né? E temos que, né, sobreviver, todo mundo tem que ganhar o pão de cada dia, mas se alguém pode trabalhar em casa, trabalhe em casa, né? O famoso home office. Se não pode trabalhar em casa, se tem que ir para o seu local de trabalho, com todos os cuidados, os protocolos. E, gente, né, evitar aglomerações. Nesses últimos dias, nas grandes cidades, mas aqui na nossa região também, as pessoas estão indo para as praias, estão lotando praias, lotando bares, lotando coisas, e muitas vezes sem ter cuidados. E isso é muito perigoso, porque significa dizer que a gente está dando a oportunidade do vírus continuar circulando, sem ter nenhum tratamento ainda 100% eficaz, porque não tem, certo, gente? Não tem um tratamento. Estão ainda amadurecendo, desenvolvendo tratamentos para tentar fazer com que a gente não entre num quadro grave dessa doença. E não tem vacina, né? Ainda não tem nada definitivo. O vírus está circulando. Por isso precisamos ter cuidado, né? Se a vida não pode parar, mas a vida também tem que ser cuidada. Se nós temos que trabalhar e voltar a uma parte da nossa rotina, temos que voltar respeitando alguns cuidados. Se não fizermos isso, estamos nos expondo a um risco grave e expondo outras pessoas a um risco grave. Eu tenho pessoas conhecidas que infelizmente faleceram, né, por causa do coronavírus. E é triste você não poder acompanhar nada disso de perto, por causa do coronavírus. Por isso eu peço aqui nesse vídeo encarecidamente que a gente tenha esse cuidado, né? Faça esse apelo mais uma vez. E voltarei outras vezes a fazer vídeos sobre isso se for preciso, porque eu não quero me omitir como educador nessa hora de manifestar essas questões. Repito, aqui vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha lá, clica nele, assista a live, né? Vejam as conversas, os comentários. Tem muito mais coisa interessante que eles falaram, mas aqui não é o objetivo de falar de tudo. Eu só quero usar esse vídeo como uma motivação para dizer, gente, não voltamos ainda ao normal. Não estamos ainda livres do vírus. Eu sei que psicologicamente a gente, para tentar não ficar angustiado e também não entrar num quadro de neurose, de depressão, a gente acaba se auto-enganando e acaba achando, não, vou viver, vou tocar para frente e vai dar certo.
porque é difícil realmente viver com essa tensão toda, né? Eu entendo isso, mas a gente precisa ter cuidado, né? Não podemos descuidar, porque a vida é um dom precioso que tem que ser preservada. Não só eu tenho que preservar a minha, mas como cristão, né? Como alguém que entende que a vida é um dom precioso, eu tenho que também aprender a respeitar e a preservar a vida dos outros que estão ao meu redor. Bom, esse era o recado do vídeo de hoje. Não peço desculpas se o assunto não é um assunto técnico de teologia ou acadêmico ou alguma coisa ligada à teologia, mas falar sobre isso também para mim é teologar, porque eu estou falando da vida e de preservação da vida e é um valor cristão fundamental o cuidado da vida. Tá bom? Um abraço para todos e para todas. Até a próxima.